Graça e paz, palavra de Deus para a sua vida. Vamos a mais uma pré-aula da nossa EBD, dando prosseguimento ao primeiro trimestre de 2025 da lição dos adultos e o tema da revista Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. O comentarista das lições desse primeiro trimestre é o pastor Ezequias Soares. E a lição que iremos abordar é a lição de número 2, que tem a sua data para ser ministrada o dia 12 de janeiro de 2025. E o tema da lição: Somos cristãos. Texto áureo: pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles, dentre os gentios, que se convertem a Deus. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 19. Verdade prática: o cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal com o Cristo ressuscitado, e não um conjunto de regras e ritos. Leitura bíblica em classe encontra-se na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 9, também versículo 14. Vamos à introdução. Introdução. A Igreja herdou dos judeus muitas ideias e práticas no campo teológico e também no campo ético, visto que a jornada histórica da Igreja começou em Jerusalém no dia de Pentecostes em uma comunidade judaica. Sabemos que a Igreja sempre esteve nos planos de Deus. Ela foi eleita, a Igreja, enquanto povo de Deus, foi eleita antes da fundação do mundo. Observe que nós estamos falando da eleição de um povo e não de indivíduos. A igreja, embora tenha sido eleita antes da fundação do mundo, ela se materializou, ela se tornou concreta. Historicamente, ela foi fundada no dia de Pentecostes, quando 120 irmãos estavam no cenáculo aguardando se cumprir a promessa feita por Jesus. Jesus deu uma ordem aos apóstolos, aos discípulos e também fez uma promessa. E está registrado em Lucas, no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 24, versículo 49, onde Jesus diz: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Essa promessa se cumpriu e está registrada em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que diz: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar e, de repente, veio do céu o som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Então observe que esses fatos, a igreja foi inaugurada no dia de Pentecostes, esses fatos aconteceram em Jerusalém, em uma comunidade judaica. Por isso que eles herdaram dos judeus, a igreja herdou dos judeus, muitas ideias, muitas práticas no campo teológico e também na ética. E esses pontos de interseção, essas ideias em comum, levaram alguns a confundir a lei de Moisés com a graça, trazendo um desafio aos apóstolos. Eles foram desafiados a estabelecer os limites entre o judaísmo e o cristianismo. Então, podemos observar nesta lição que vamos ver através de Gálatas capítulo 2, um relato de um dos debates que mostram o limite entre judaísmo e cristianismo. E os apóstolos, principalmente Paulo, tiveram muitas dificuldades de mostrar isso aos judaizantes. Primeiro tópico: prevenindo-se contra a tendência judaizante. Primeiro subtópico: subindo outra vez a Jerusalém. 14 anos depois de sua conversão a Cristo, Paulo sobe pela segunda vez a Jerusalém. É o que podemos ver na sua Epístola aos Gálatas, capítulo 2, versículos 1 e 2, onde o apóstolo diz: depois
passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito, e subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Observe que o apóstolo diz que ele subiu outra vez a Jerusalém. O comentarista diz que foi a segunda vez que o apóstolo foi a Jerusalém depois de sua conversão. Sabemos que Paulo ele se converte na estrada de Damasco, quando ele tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo e ali tem a sua vida transformada, tem a sua história mudada. De perseguidor, Paulo passa a ser perseguido e ele passa a ter uma intimidade ímpar com Deus. Mas após esse momento de conversão, o apóstolo ele não voltou diretamente para Jerusalém, mas ele foi para a Arábia, ficando em Damasco durante 3 anos. E passados esses 3 anos, ele vai então para Jerusalém. É a primeira vez que ele vai a Jerusalém depois de sua conversão. E ali ele fica durante 15 dias com a companhia do apóstolo Pedro. E após esses 15 dias, esse período que esteve em Jerusalém, ele vai para as partes da Síria e da Cilícia. E após 14 anos, ele retorna então a Jerusalém pela segunda vez depois de sua conversão, e ele retorna agora debaixo de uma revelação. Essa segunda visita foi por revelação, conforme está escrito no versículo 2 que acabamos de fazer menção. Não sendo uma convocação pelos apóstolos para a prestação de contas, não foi uma convocação. Então nós não podemos também confundir esse momento em que Paulo estava em Jerusalém com o momento em que ele foi em Jerusalém para participar do Concílio de Jerusalém, onde o presidente dessa reunião era Tiago. E nós não podemos confundir, embora o assunto tenha sido o mesmo. Agora, essa visita aconteceu antes de sua primeira viagem missionária. A primeira viagem missionária do apóstolo Paulo está registrada em Atos dos Apóstolos, capítulo 13. A segunda viagem missionária do apóstolo Paulo está registrada em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. E a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo está registrada em Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Essa ida de Paulo a Jerusalém deu-se antes de sua primeira viagem missionária. Segundo subtópico, objetivo da reunião. É possível que essa segunda visita, por meio de revelação, tenha algo a ver com Ágabo, ou alguma ligação com Ágabo. E quem era Ágabo? Ágabo era um profeta, e ele entregou uma revelação aos irmãos que estavam em Antioquia, e entre esses irmãos estava Paulo e Barnabé. Nesta revelação, o Espírito Santo deu a entender que haveria uma grande fome em todo o mundo. Mas o que Paulo estava fazendo em Antioquia? Atos dos Apóstolos, capítulo 11, do versículo 19 ao versículo 30, fala acerca do evangelho sendo pregado aos gentios em Antioquia. Após a dispersão do povo, dos discípulos, com a grande perseguição que se deu através da morte de Estevão, o evangelho chega em Antioquia. E ali muitos dos gregos, muitos gentios, quem são os gentios? São todos aqueles que não pertencem à nação de Israel. Muitos gentios aceitaram a Cristo como Senhor em Antioquia, de modo que a mão do Senhor era com aqueles que anunciavam o evangelho. Veja o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 21. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Esta boa notícia chegou à igreja-mãe, a igreja de Jerusalém, e os apóstolos enviaram para Antioquia Barnabé. Por que Barnabé? Porque Barnabé ele era de Chipre e ele conhecia o costume dos gregos. Então Barnabé vai até Antioquia para ver o que de fato estava a acontecer. E quando Barnabé chega em Antioquia, ele viu a graça de Deus e se alegrou, conforme está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 23. E exortou, ou seja, animou a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Barnabé percebe que a igreja estava crescendo, havia grande alegria, mas precisava de ensinamento da palavra. Então, o que Barnabé faz? Ele partiu para Tarso,
a buscar Saulo, conforme está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 25. E partiu Barnabé para Tarso, a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E ali, pela primeira vez em Antioquia, foram os discípulos, pela primeira vez chamados cristãos. Então Paulo estava ali porque Barnabé foi buscá-lo para que ele ensinasse acerca do evangelho àqueles cristãos, novos convertidos que estavam em Antioquia. Então, meus irmãos, pelo que parece, Paulo tinha uma missão quando ele foi para Jerusalém. Qual era a missão? Qual era o objetivo de Paulo estar em Jerusalém? Levar donativos para os irmãos pobres da Judéia, porque aquilo que Ágabo havia dito estava se cumprindo. Aproveitando a ocasião de estar ali em Jerusalém, cumprindo com esta missão, o apóstolo expôs o evangelho que vinha pregando aos gentios há 14 anos, conforme está escrito, e já lemos em Gálatas capítulo 2, versículo 1 e 2. O apóstolo Paulo tinha grande convicção de que ele recebeu esse evangelho não de homem algum, mas ele recebeu do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele recebeu de Deus a palavra do evangelho, conforme está escrito em Gálatas capítulo 1, versículo 11 e 12. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Terceiro subtópico, Tito e a circuncisão. Vimos em Gálatas capítulo 2, versículo 1, que Paulo subiu outra vez a Jerusalém. É a sua segunda viagem a Jerusalém, depois de sua conversão na estrada de Damasco. E nesta viagem está com Paulo, Barnabé e Tito. Barnabé era judeu. Barnabé, na verdade, chamava-se José, mas era conhecido entre os apóstolos. Os apóstolos o chamavam de Barnabé, que significa filho da consolação. Veja o que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 36. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre. Barnabé, então, por ser um judeu, ele não seria problema algum nesta reunião em Jerusalém. Mas estava também ali presente Tito, e Tito era grego. E os judaizantes queriam que Tito se circuncidasse. Observe que Paulo passou por uma situação igual a esta, lá mais à frente em sua segunda viagem missionária, quando ele quis levar Timóteo juntamente com ele nesta viagem, e Timóteo era filho de pai grego, e Paulo o circuncidou. Paulo não teve nenhuma resistência quanto a isso. Por quê? Porque embora Timóteo fosse filho de pai grego, a sua mãe era judia, uma judia crente, e por isso Timóteo o circuncidou sem problema algum. Mas na questão de Tito, Tito era gentio, Tito era grego, e os judaizantes exigiam que ele fosse circuncidado, e Paulo não cedeu. Diz a palavra que Paulo não cedeu a esta exigência. No entanto, nessa reunião em Jerusalém, onde expôs o evangelho que pregava aos gentios, ele, Paulo, não cedeu nem um pouco, nem por uma hora, conforme está escrito no versículo 5 de Gálatas capítulo 2. Isso por duas razões. Que razões são essas? Primeira, Tito era grego, como já dissemos, ele era gentio, não estava obrigado a se circuncidar, porque os judaizantes queriam com isso mostrar que, para que ele fosse salvo, além da fé em Cristo Jesus, precisava circuncidar-se, cumprindo a exigência da tradição, da lei que está para os judeus e não para os gentios. Então, a primeira razão por que Paulo não cedeu é que Tito era grego. E a segunda é porque estava em jogo a verdade do evangelho e o futuro do próprio
cristianismo. Paulo preveniu-se contra a tendência judaizante. Segundo tópico, a tendência judaizante no início da igreja. Primeiro subtópico, o espanto do apóstolo. Tão logo regressa de sua viagem, o apóstolo Paulo fica sabendo de uma notícia que lhe traz espanto, que lhe deixa atônito. Ele fica sabendo que os crentes, os cristãos da Galácia, da igreja da Galácia, estavam vivendo um outro evangelho. Esta palavra outro, no grego, pode ser allos ou héteros. Allos significa outro do mesmo tipo. Exemplo, Jesus disse, e está registrado no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador. Este outro, registrado neste versículo, é allos, que significa outro do mesmo tipo, da mesma essência, mostrando que assim como Deus Pai, assim como Deus Filho, o Espírito Santo também é Deus, da mesma essência do Pai, da mesma essência do Filho. Agora, nesse texto aqui, outro evangelho é héteros, mostrando que os crentes da Galácia estavam vivendo um evangelho diferente daquele que Paulo os ensinou. Eles estavam desviando-se daquilo que Paulo havia lhes ensinado. Na verdade, em outras palavras, aqueles irmãos gálatas estavam abandonando a fé, ou seja, estavam se apostatando da fé. Segundo subtópico, quem eram os judaizantes? Os judaizantes eram os opositores do apóstolo Paulo, identificados também como falsos irmãos, conforme está escrito em Gálatas capítulo 2, versículo 4, que diz: e isso por causa dos falsos irmãos que se tinham intrometido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos porem em servidão. Muitos judeus se converteram à fé cristã, foram discípulos de Jesus, mas ensinavam que os gentios deviam cumprir também com as práticas, viver a prática judaica. Esses são os judaizantes. Eles receberam Jesus como Senhor, eles criam que Jesus era o Messias, mas eles achavam que a morte de Jesus precisava de uma complementação, e isso diz respeito à circuncisão. Eles queriam que os gentios também se circuncidassem. Esses judeus convertidos ao Senhor Jesus ensinavam que os gentios deveriam observar a lei de Moisés como condição para a salvação, quando, na verdade, a única condição para que o homem seja salvo é ter fé em Jesus Cristo, é receber Jesus como Senhor, é receber Jesus como Salvador, conforme está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, e em nenhum outro a salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então Paulo deixava bem claro que a salvação não é pelas obras, mas a salvação é pela fé. Nós observamos as leis morais, os 10 mandamentos, mas as leis cerimoniais e algumas leis que foram específicas para o povo de Israel não podem ser observadas pelos cristãos, pois cabem somente ao povo de Israel. E os judaizantes queriam que os gentios se circuncidassem, dizendo que somente assim eles seriam salvos, quando na verdade, como já dissemos, e Paulo ensinava, a fé em Jesus, somente ela é a condição para a salvação. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Terceiro subtópico, o clima de tensão. Não é necessário muito esforço para perceber o quanto Paulo e Barnabé foram pressionados pelos judaizantes diante dos demais apóstolos de Jerusalém. Certamente eles foram muito pressionados
a fazer o que eles, os judaizantes, queriam que fosse feito. Mas, como já dissemos, Paulo e Barnabé, eles não cederam nem por uma hora, eles não abriram mão de mostrar que os gentios não necessitavam realizar a prática que os judaizantes queriam que eles fizessem. Na verdade, os judaizantes eram inimigos da liberdade cristã, do evangelho de Paulo e do próprio cristianismo. Terceiro tópico, a tendência judaizante hoje. Primeiro subtópico, o mesmo evangelho. Os versículos 7 a 9 do capítulo 2 de Gálatas diz assim: Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E, conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Nesses versículos, quando mencionamos a palavra incircuncisão, estamos fazendo menção aos gentios. E quando falamos a palavra circuncisão, estamos nos referindo aos judeus. O evangelho é um só, não há dois. O evangelho de Pedro e o de Paulo, também chamado respectivamente de evangelho da circuncisão e da incircuncisão, são meras formas de apresentação, pois o conteúdo é o mesmo. O mesmo evangelho que o apóstolo Paulo pregou aos gentios, aos da incircuncisão, é o mesmo evangelho pregado pelo apóstolo Pedro aos da circuncisão, aos judeus. O compromisso de Paulo era com os gentios. Ele foi constituído por Deus apóstolo e doutor dos gentios, conforme está em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 7 e em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 11. Ele foi chamado para pregar aos não-judeus. O chamado de Pedro era com os judeus, mas a mensagem que Pedro e Paulo pregavam era a mesma mensagem. Ambos receberam uma incumbência da parte de Deus, falar acerca do evangelho, mas com audiências diferentes. Um para os gentios e outro para falar acerca do evangelho aos judeus. Mas a mensagem é a mesma. Jesus Cristo salva. Eles pregavam Cristo que morreu, mas ressuscitou, e agora todos aqueles que o recebessem como Senhor seriam salvos pela fé em Cristo Jesus, pela fé nele. Esta é a mensagem que tanto Pedro pregava aos judeus, quanto Paulo pregava aos gentios. Segundo subtópico, o perigo da doutrina judaizante. Por que Paulo, Barnabé, não cederam nem uma hora com respeito aos judaizantes que queriam que Tito fosse circuncidado? Porque o apóstolo Paulo e os apóstolos viam em tudo isso, nessas exigências, dois problemas sérios: ameaça à liberdade cristã e o perigo do cristianismo se tornar uma mera seita judaica. Como vimos na lição passada, os fariseus e os saduceus são identificados na palavra de Deus como sendo seitas que estão dentro do judaísmo. Os cristãos judaizantes alteravam o cerne do evangelho, pois colocavam a lei como complemento da obra que Jesus efetuou no Calvário. Era, de fato, outro evangelho. Por isso o apóstolo Paulo os amaldiçoou. Por isso Paulo disse, e está em Gálatas capítulo 1, versículo 8:
Mas ainda que nós mesmos ou um outro anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema, ou seja, maldito. Isso é o que está escrito em Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9. Então observe que, na verdade, quem tem o Espírito Santo vive na dependência do Espírito e não da lei, lutando contra os vícios da carne e buscando as virtudes do fruto do Espírito. É por isso que o apóstolo Paulo ensina em Gálatas capítulo 5, versículo 16: andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. E diz mais no versículo 25: se andamos em espírito, vivemos também em espírito. Terceiro subtópico: as práticas judaizantes atuais. Algumas igrejas estão adotando práticas judaizantes, e essas práticas são, basicamente, a guarda do sábado, a observância rigorosa do cachioto, termo hebraico para as leis dietéticas do judaísmo, a liturgia da sinagoga, o uso de shofar, a trompa, geralmente feito de chifre de carneiro, o uso de talit, o manto ou chale, usado para oração. Quando vemos aí na igreja alguns pastores usando aquele chale, aquele manto, no momento da oração, e o uso de kippar, o solidel que os judeus religiosos usam sobre a cabeça. Esses são os elementos que muitas igrejas estão adotando. E isso, irmãos, não é bom. Isso não faz parte do cristianismo. E nós vamos entender isso agora, na parte A desse terceiro subtópico. Parte A: os judeus. Vamos ver essa diferença? Os judeus messiânicos. Quem são os judeus messiânicos? São os seguidores do Messias. São aqueles que receberam Jesus como Senhor. São aqueles que reconhecem que Jesus é seu Messias. São os judeus messiânicos. Principalmente em Israel, esses judeus messiânicos seguem a tradição judaica. Eles creem em Jesus, como já falamos. Eles reconhecem que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, mas eles vão à sinagoga com o kippá, eles mantêm o rito da sinagoga. Por quê? Porque eles são judeus. Faz parte da cultura judaica e por isso eles fazem isso. Isso é normal para os judeus messiânicos. Isso é fato, faz parte da cultura dos judeus. Isso acontece simplesmente para preservar a identidade cultural deles e tem amparo neotestamentário, ou seja, tem amparo no Novo Testamento. É alguém chamado estando circuncidado. Fique circuncidado. 1 Coríntios capítulo 7, 18. Então, se o judeu aceitou a Cristo como Senhor, ele permaneça na sua cultura. Ele permaneça cumprindo com aquele rito da circuncisão. Enfim, faz parte da cultura judaica. Ou seja, na conversão a Cristo do judeu, ele não precisa mudar a sua tradição e cultura. Agora, vamos ver os não-judeus. Da mesma forma, é alguém chamado estando incircuncidado, no caso os gentios, nós, a Igreja de Cristo, os cristãos, aqueles que não pertencem à nação judaica, foi chamado estando incircuncidado? Não se circuncide. Isso está em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 18, na parte B. Ou seja, ele não precisa se judaizar. Quem é gentio não precisa se judaizar. É erro o não-judeu adotar práticas judaicas na liturgia e no dia a dia para imitar o judaísmo. Paulo conclui, veja bem o que Paulo diz: cada um
Fique na vocação em que foi chamado. É o que está escrito na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 20. Judaísmo é judaísmo, cristianismo é cristianismo e nós somos cristãos. Conclusão: o resultado da reunião foi desfavorável aos judaizantes. Só o fato de os apóstolos, sendo judeus, concordarem com a explicação sobre a especificidade de cada grupo dada por Paulo já apontava o engano desses legalistas sobre a obra salvífica em Cristo. Esse resultado serviu tanto aos Gálatas como a todo o cristianismo nesses mais de 20 séculos de história. Assim, a diferença entre os judeus messiânicos e os cristãos judaizantes atuais é que os judeus estão preservando uma cultura hereditária do seu povo e os judaizantes colocando remendo novo em pano velho, conforme está escrito em Mateus capítulo 9, versículo 16. Então precisamos ter cuidado com as tendências judaizantes hoje no meio da Igreja de Cristo. Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho em todas as notificações, dê o seu melhor like, compartilhe e não se esqueça de nos ajudar com a sua oração. Assista a aula anterior, a aula de número 1 e também o hino sugerido pela aula. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família.